Gente, boa noite. Que a paz, as bênçãos de Jesus e de Maria de Nazaré abrace a cada um de vocês, trazendo paz, trazendo saúde e trazendo muito equilíbrio nessa hora que nós precisamos ter também, além do equilíbrio, muita coragem, né? E para vencermos o que está aí. E essa pandemia e outros percalços. E o meu abraço fraterno a cada um de vocês. E pedimos aos mentores amigos, sob o comando do nosso Mestre Jesus, que possam estar aqui guiando o nosso trabalho, de acordo com o Evangelho desse Mestre maravilhoso, que nós não soubemos aproveitar da estada dele entre nós. Mas depois de 2000 anos, né, a gente está começando. Mas a vida humana na Terra realmente começou há 250 milhões de anos para trás. Então, não tem problema. Nós estamos aprendendo e vamos prosseguir. Cada etapa vencida é um degrau que a gente consegue subir, né? Mas se a vida é evolução e progresso, ninguém vai ficar parado. Então, hoje nós vamos falar sobre as classes de médiuns. É o capítulo 7, é a continuação sobre a mediunidade. Agora nós vamos falar sobre as classes e vou pedir o Cristiano para colocar, e gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque eu tenho certeza que vocês já viram essa mensagem, mas eu não podia deixar de colocá-la hoje no nosso trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, e que assim seja. Está aberto o nosso culto da noite de hoje. Pode colocar, Cristiano. Mensagem aos médiuns pelo Espírito Emmanuel. Venho exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que ainda em vossa época, esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faz-se mister que todos os espíritos, vindos ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos, compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho.
Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta, o que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso que renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Vigiar para vencer. Felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade. Compreendendo a necessidade da renúncia e da dedicação, não repararam nas pedras e nos acúlios do caminho, encontrando nos recantos do seu mundo interior os tesouros do auxílio divino. Acendam nos corações a luz da crença e das esperanças, e se na maioria das vezes seguem pela estrada incompreendidos e desprezados, o Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos pelo mundo em suas almas, vácuos feitos de solidão e desamparo. Infelizmente, a terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima, e toda a tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo o trabalho para que a luz se esparja fartamente, encontram a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas em que muitos sucumbem à falta da oração e da vigilância apregoadas no Evangelho. Quem são os médiuns na sua generalidade? Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre, são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável ânsia. As oportunidades do sofrimento. As existências dos médiuns, em geral, têm constituído romances dolorosos, vidas de amargurosas dificuldades
em razão da necessidade do sofrimento reparador. Suas estradas no mundo estão repletas de provações, de continências e desventuras. Faz-se, porém, necessário que reconheçam o ascetismo e o padecer como belas oportunidades que a magnanimidade da providência lhes oferece, para que restabeleçam a saúde dos seus organismos espirituais, combalidos nos excessos de vidas mal orientadas, nas quais se embriagaram à saciedade com os vinhos sinistros do vício e do despotismo. Humilhados e incompreendidos, faz-se mister que reconheçam todos os benefícios emanantes das dores que purificam e regeneram, trabalhando para que representem de fato o exemplo da abnegação e do desinteresse, reconquistando a felicidade perdida. Necessidade da exemplificação. Todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa a que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando para alicerce de suas vidas o ensinamento evangélico em sua divina pureza. A eficácia de sua ação depende do seu desprendimento e da sua caridade, necessitando compreender em toda a amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre: dai de graça o que de graça receberdes. Devendo evitar na sociedade os ambientes nocivos e viciosos, podem perfeitamente cumprir seus deveres em qualquer posição social a que forem conduzidos, sendo uma de suas precípuas obrigações melhorar o seu meio ambiente, com o exemplo mais puro de verdadeira assimilação da doutrina de que são pregoeiros. Não deverão encarar a mediunidade como um dom ou como um privilégio, sim como bendita possibilidade de reparar seus erros de antanho, submetendo-se dessa forma com humildade aos alvitres e conselhos da verdade, cujo ensinamento está frequentemente numa inteligência iluminada que se nos dirige, mas que se encontra igualmente numa provação que, humilhando, esclarece ao mesmo tempo o espírito, enchendo-lhe o íntimo com as claridades da experiência. O problema das mistificações. O problema das mistificações não deve impressionar os que se entregam às tarefas mediúnicas, os quais devem trazer o Evangelho de Jesus no coração. Estais muito longe ainda de solucionar as incógnitas da ciência espírita, e se aos médiuns, às vezes, torna-se preciso semelhante prova, muitas vezes os acontecimentos dessa natureza são também provocados por muitos daqueles que se socorrem das suas possibilidades. Tende o coração sempre puro. É com fé, com a pureza de intenções, com o sentimento evangélico que se podem vencer as arremetidas dos que se comprazem nas trevas persistentes. É preciso esquecer os investigadores cheios do espírito de mercantilismo. Permanecei na fé, na esperança e na caridade em Jesus Cristo, jamais olvidando que só pela exemplificação podereis vencer.
Apelo aos médiuns. Médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis. Recordai-vos de que é preciso vencer, se não quiserdes soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória. Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer dos generais terrenos, exímio na estratégia e tino militares. O homem que se vence faz o seu corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas, e enquanto não colaborardes pela obtenção desse organismo etéreo, através da virtude e do dever cumprido, não saireis do círculo doloroso das reencarnações. Mensagem extraída do livro Emmanuel, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Editora FEB, 1938. Bem, depois de ouvirmos essas mensagens de alerta para todos nós, nós vamos agora trabalhar com os tipos de mediunidade. Então, o que ele disse? Dai de graça o que de graça recebeste. Então, não podemos pagar, não podemos ser mercantilistas. Temos que trabalhar doando, porque a mediunidade não é um dom exclusivo, porque senão Deus não seria justo. A mediunidade, como eu disse a semana passada, ela é física, então todos nós temos a mediunidade, mas uns vêm com ela ostensiva, outros vêm mais quietinha, tendo a intuição no caso de uma mãe, alguma coisa assim. Mas quando nós descobrimos que somos médiuns, aí nós temos o que fazer, que estudar. Por isso que eles falam para nós estudarmos, para poder nós sabermos discernir o certo do errado, saber diferenciar quando é um espírito que vem para perturbar, quando é um espírito de luz que vem para conversar conosco. Mas não quer dizer que nós sabemos tudo. É um aprendizado que nós temos que fazer na prática. Ajudar os outros irmãos que estão na condição que nós estamos ainda. Mas nós conseguimos já nos dominar, já entender o porquê daquele sofrimento, já entender o mecanismo do nosso corpo quando a gente pega uma carga mais difícil, pesada, né? Então, eu tenho certeza que vocês viram aquelas figuras atrás das pessoas querendo ou beber, ou que você entre em coisas que não servem, que não devem, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a mediunidade. A mediunidade, ela não é só para falar de espírito, ver espírito, não. Ela vem
para que os espíritos possam se comunicar conosco e, nesse comunicado, eles trazer as coisas novas da espiritualidade para nós fazermos a nossa evolução. E também mostrar que a vida não se resume apenas num período só de tempo que você tem na Terra, que a sua alma é imortal e que você vai voltar várias vezes e que tudo que você faz fica marcado em você. E você, quando volta, vem reparar aquilo que você causou em você mesmo. Se você plantou o trigo, você vai colher o trigo. Mas se plantou o joio, você vai colher o joio, né? Então é isso que a espiritualidade quer, que a gente compreenda. Mas ela quer que a gente compreenda que todos os problemas que passamos, as dificuldades que a gente passa, tudo que nós passamos na vida é aquilo que nós precisamos passar. Não tem nada errado, nada bate na sua porta que não seja seu, a não ser que você vai procurar. Então, quando nós estamos passando por um problema difícil, o que lá o Emmanuel disse? Orai e vigiai. Temos que orar, pedir a Jesus para tirar aquele sentimento, para mudar a nossa relação com as pessoas, para mim não ter mais ódio, não repetir os mesmos erros, né? Tirar o egoísmo, que é essa chaga que impera no mundo materialista. Então, o que nós precisamos fazer é estudar e saber trabalhar com a nossa mediunidade. Então, vamos lá, Cristiano, pode colocar. Capítulo 7, mediunidade. Então, hoje nós vamos ver classes de médiuns. Então, os médiuns podem ser divididos em duas grandes categorias: médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos intelectuais. Cada uma delas tem uma finalidade específica frente à humanidade do nosso tempo. Então, vamos... o primeiro item, os médiuns de efeito físico. São os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Seus trabalhos têm a finalidade de chamar a atenção dos incrédulos a respeito da existência dos espíritos e do mundo invisível. Não muda não, Cristiano. Então, antigamente, quando a doutrina começou, porque a mediunidade ela existe desde que o homem existe, né? Só que era tudo de maneira, trabalhado de maneira secreta, né? E com Kardec, no período dele, veio à tona, né? Então, ele começou a ver esses fenômenos e começou a catalogar. Então, o que esses médiuns de efeito físico faziam? Eles usavam mesas girantes, levantamento de cadeira, batidas, jogando pedras, batendo porta, arrastando correntes e aparecendo espíritos para as pessoas. Por que foi necessário esse trabalho todo da espiritualidade de efeito físico? Foi para chamar a atenção que além da ponta do nosso nariz existem mundos diferenciados. E esses médiuns de efeito físico vieram para chamar a atenção da sociedade, porque na Europa as mesas girantes, as pessoas faziam aquela tábua
eu esqueci o nome dela, punha as letras, sim, não, e aí os espíritos falavam quem eles eram. Então, todas as festas na Europa existia esse trabalho de conversa com os espíritos. Mas quando Kardec foi chamado para poder trabalhar, para ver esses fenômenos, ele era a favor da ciência, daquela ciência que prova. Mas ele sentiu ali que ali existia alguma coisa, então ele foi pesquisar. E dessa pesquisa nasceu essa doutrina maravilhosa, né? Pode passar para frente, Cristiano. Os médiuns de efeitos intelectuais. Agora mesmo, eu vou falar uma coisa antes dos efeitos intelectuais. Os médiuns de efeito físico eram necessários porque muitas das pessoas não tinham condições de mostrar aquela intelectualidade, mostrar o quanto eles sabiam. Então, por quê? Porque a maioria das pessoas eram analfabetas, né? Então, vamos falar a parte dos médios de efeitos intelectuais e depois eu comento sobre essa questão. Os médios de efeitos intelectuais. Os que são mais aptos a receber comunicações inteligentes, com as quais é possível aprender conceitos morais e filosóficos. Essas manifestações nos ajudam a compreender o mundo invisível e a forma de vida de seus habitantes, dentro da variedade de médios mencionados, as mais comuns. Mas eu gostaria de colocar. Os médios de efeito intelectual, naquela época, era mais a mediunidade de efeito físico. Por quê? Porque a mediunidade de efeito físico fazia com que a maioria dos médios ficassem adormecidos. Muitos dos médios não sabiam que eles estavam escrevendo, não tinham noção, né? A mesma coisa foi com o seu Eurípides Barçanufo. O seu Mariano levou o seu Eurípides lá para a fazenda da Santa Maria, para mostrar para ele que existia a doutrina espírita e o seu Eurípides era católico fervoroso. Então ele pediu que naquele momento, eu não sei se é Santo Agostinho, eu não sei qual deles, ele pediu, se for verdade, que, eu não sei se é João Evangelista ou Santo Agostinho, alguma coisa assim, ele se manifestasse em algum médium. E aí o que ocorreu? O moço que trabalhava lá na roça, o senhor, que não sabia escrever, não sabia pegar no lápis. Era um capinador, uma pessoa comum. E ele escreveu o texto mais lindo que vocês pensam para o seu Eurípides. A partir daí, o tio dele deu os livros e ele se tornou espírita. Foi escorraçado, foi chamado em praça pública, foi chamado de mentiroso, de herege, tudo aconteceu com ele, e é tanto que o doutor Bezerra de Menezes era o mentor dele, e ele fazia o receituário 4 horas da manhã, que ele fazia o receituário, e aí o dono da farmácia que vendia remédio pediu para ele sair de perto lá, da onde ele tinha o receituário, porque ele não conseguia vender os remédios dele, porque as pessoas com os remédios ditados pelo seu doutor Bezerra, o seu Eurípides curava as pessoas, né? E aí, o que a gente percebe? Que o efeito intelectual ele exige que a pessoa tenha um conhecimento maior. E por quê? Porque a maioria desses médios, eles estão
às vezes conscientes, intuídos, semi-inconscientes. E os espíritos, o que eles fazem? Eles usam as imagens de fatos, de que você viu, de gravuras, para expressar as ideias que eles querem que você repasse para aquela pessoa ou aquelas pessoas. Então, eles usam daquilo que você tem no seu arquivo espiritual para poder você se manifestar de acordo. Entenderam? Então, por isso que a doutrina fala, vamos estudar, para que você tenha mais condições de atender aquele espírito que vai trabalhar com você, para que você corresponda às expectativas daquele espírito ao escrever, ao escutar, a falar, todos os tipos de mediunidade. Tá? Então, vamos lá. E outra coisa. Todos os médiuns, às vezes, podem ver uma mesma cena, mas cada um vai descrever da sua maneira. Por quê? Porque a cada experiência que o médium tem é dele. Então, esse médium vai apresentar de acordo com as suas possibilidades. Quantas vezes a Maria Amélia, a Fátima, elas veem a mesma cena, e só que elas descrevem de maneira diferente, mas se você for juntar, é o mesmo fato. Entende? Por quê? Porque cada pessoa tem a sua maneira de receber as entidades. Né? Então, os médiuns audientes. Primeiro, os médiuns audientes. Estes ouvem a voz dos espíritos. Algumas vezes, uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo. De outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem, assim, travar conversação com os espíritos. Essa faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons. Assim, entretanto, já não é quando o espírito mau se lhe agarra, pode caracterizar-se numa tenaz obsessão. Essas gravuras aqui embaixo, o que elas são? São espíritos materializados. Aí vocês podem perguntar, como esse espírito se materializa? Vocês podem ver essa mulher na segunda gravura aqui, de preto, toda amarrada, e ela saindo do ouvido uma massa. Então, isso aí é como é que chama, gente? Ectoplasma. Eu não estou assistindo, não estou vendo, não. Você não está vendo essa imagem? Não tem 4 gravuras aí embaixo? Está vendo? Então, essa mulher, ela está amarrada. Pode olhar. Olha lá, a cadeira tem fita passando, as mãos dela estão amarradas e está saindo do ouvido. E olhe para vocês prestarem atenção que existe um rosto já formando do ectoplasma. O ectoplasma é extraído, é uma substância que é extraída do médium, por orifícios do corpo. Ela pode sair pelo nariz, pode sair pelo ouvido, pode sair pela boca, né? E aí elas podem formar pessoas, porque isso aqui são espíritos materializados ao lado do Chico, ou podem materializar aparelhos para cura, ou podem materializar flores, algum objeto que é de interesse, ou só as mãos, luzes. Então, o ectoplasma que a gente pode oferecer faz com que isso aconteça. Mas, para poder fazer
essa questão da materialização, é necessário que seja um grupo já apto para este trabalho, porque ele é muito sério. Este tipo de trabalho tem que ser feito numa escuridão total, que não pode haver iluminação nenhuma. Os médiuns são trancados em cabines, e ali ele forma o espírito, e o espírito vem, faz a cura, faz a conversa com a pessoa. No caso aqui, ó, você vê, o Chico está tocando o espírito, ele fica materializado, é como se ele estivesse vivo. Então, esse tipo, aqui no Beraba, que eu saiba que faz, é ali no José Horta, mas não é qualquer pessoa que pode entrar lá. Por quê? Porque é um trabalho que você tem que ter sintonia, e o grupo que lá trabalha, tem um grupo que canta o tempo inteiro, sem parar, para poder não perder a vibração. Vamos supor, não pode ter nenhuma fresta de luz, porque é perigoso, que pode até matar ou acontecer algo terrível com o médium, né? Então, é muito séria essa questão da materialização. Então, você ouve a voz do Espírito, você não sabe se ela está na sua orelha, se ela está atrás da sua cabeça, você não tem noção de onde que aquele Espírito está falando. Ou então ele fala com você com a voz direta, né? Igual outro dia, eu dormindo, o Espírito virou para mim e falou assim: oi, eu estou aqui. Eu falei: Jesus amado, né? Então, eu escutei claramente ele falando comigo, mas eu não ouvi, porque estava escuro o quarto, né? Então, tem essas vozes, tem pessoas que ela é perseguida, obsediada, então aquela voz fica na cabeça da pessoa 24 horas, até a pessoa ser o que aquele espírito quer que ela seja. Vocês já viram, vamos supor, pessoas que andam na rua dando soco, conversando sozinho? Está conversando com os espíritos que estão ali perturbando ele. Então, nós temos que perceber o que está errado para nós corrermos e trabalhar. Vamos para frente. Nossa, hoje o trem está pegando fogo aqui. Pode ir. Os espíritos falantes. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, nessa parte aqui da mandíbula, da nossa mandíbula. Geralmente se exprime sem ter consciência do que diz, e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora de alcance da sua inteligência. Por quê? Se ele tiver a psicofonia inconsciente, aí quem vai falar direto é o espírito. Semi-inconsciente, ele pode interferir na conversa do espírito. E do consciente, ele pode falar sabendo o que o espírito está querendo dizer. Embora se ache perfeitamente acordado em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz, porque é como sonho. Você fala: opa, vou lembrar e vou falar. Quando você acorda, aquilo ali desvaneceu. Alguns há que têm intuição do que dizem no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Isso também pode acontecer. Na mediunidade intuitiva, também denominada natural, o médium expõe com suas próprias palavras o que a espiritualidade quer revelar. Então, aí nós chegamos no ponto central. A mediunidade inconsciente, a mediunidade semi-inconsciente, a tendência delas é desaparecer. Aí, a mediunidade intuitiva é que vai começar a prevalecer. Por quê?
pelo nosso estudo, pelo nosso adiantamento moral, pelas nossas ideias, entende? Então, a espiritualidade intui e nós recebemos através do nosso terceiro olho, do chakra frontal, e ali nós vamos falar o que o Espírito está pedindo para que nós possamos falar, mas nós temos plena consciência do que nós estamos falando. Então, essa é a mediunidade que vai prevalecer, porque não precisa mais os espíritos provar que tem espírito, certo? Às vezes, vamos supor que numa casa onde às vezes existe assim, não existe um tipo de oração, uma religião, onde as pessoas vivem num tipo de confusão mental e tem muitas adolescências, nessa época nós despertamos para a vida. Então, nós jogamos para fora muito ectoplasma. E aí os espíritos zombeteiros, brincalhões, eles aproveitam esse ectoplasma, aí põe o colchão pegar fogo, uma boneca mexer a cabeça. Por quê? Porque o espírito, para ele fazer alguma coisa, ele tem que usar o nosso fluido animal. Ele não pode interferir na nossa vida, a não ser de vibração. Se eu permitir, ele vem. Mas eu tenho que doar, para ele fazer uma manifestação, eu tenho que doar o meu fluido anímico para ele, porque senão, se isso não ocorresse, nós estaríamos perdidos, porque os espíritos iriam entrar na nossa vida e sair, a gente não daria conta. Né? Então, por isso, do orai e vigiai, para que esses espíritos não entrem na nossa casa. Os espíritos videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam a lembrança precisa do que viram. Outros só possuem estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Então, vamos ver essa questão. Existe, faz muito tempo, eu sei o nome dela, o sobrenome é Leite. Ela é uma mulher católica, mas ela vê espírito o tempo inteiro, mas ela não acredita em reencarnação. Mas ela descreve o espírito, ela descreve o cômodo, tudo direitinho ela fala, para a plateia, para as pessoas. Então, como ela faz para ela não ficar vendo espírito? Ela faz crochê o tempo inteiro, para poder, no crochê, ela não ver os espíritos o tempo inteiro. Entenderam? Então, tem pessoas que são assim. Outros, raro é que essa faculdade se mostre permanente, quase sempre efeito de uma crise passageira. Então, muita gente que às vezes tem a mediunidade da vidência, ela pode desaparecer ou pode ficar rarefeita. Isso depende daquilo aquele serviço prestado, daquele período. Tanto veem com os olhos fechados com os olhos abertos. Isso é verdade, viu, gente? Cumpre distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ao vidente. Geralmente viu? Estranho. E quando a gente está desenvolvendo a nossa mediunidade,
o nosso perispírito, ele expande, ele pode expandir um lado, a gente fica parecendo um gigante, um braço gordo, grande, a cabeça fica enorme, de repente murcha, a gente vira um graveto. Isso é o início do despertar da mediunidade. É o nosso perispírito manifestando a mediunidade. Então, você cresce, você começa a olhar assim, você vê, passa uma coisa, você fala, nossa, parece uma barata. Você vai ver, não tem nada. Às vezes, luzes pequenininhas, né? Tem gente que, às vezes, está com fome, querendo desmaiar, aparecem as luzes também, viu, gente? Então, não podemos, temos tudo que verificar. Nós temos que verificar. Às vezes, você vê uma pessoa passando rapidinho, você pode, às vezes, até escutar, né? Então, agora, os sonambúlicos agem sobre a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites do sentido. O que ele externa, tira de si mesmo. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos, descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Então, o que é que esse médium sonambúlico? São aquelas pessoas sonâmbulas que andam pela casa, que levantam à noite, que saem, abrem geladeira e que você tem que andar devagarinho atrás dele para ele não acordar de uma vez, e você tem que rezar para esse espírito, porque ele está, às vezes, no sono desdobrado, o espírito dele volta a um período, e ali naquele período ele traz para hoje alguma coisa, mas quando ele acorda, ele não lembra que ele fez aquilo, né? Então, ele não precisa de um espírito para ele ter esse sonambulismo, é dele mesmo. Pode passar, Cristiano. Gente, hoje nós vamos falar mais depressa. Lá, está mostrando aqui, Sócrates, o filósofo grego, tinha um guia espiritual denominado Daemon, que o acompanhou desde a sua infância, conforme comenta. Graças ao favor celeste, sou acompanhado por um ser quase divino, cuja voz me desaconselha algumas vezes de empreender qualquer coisa, mas jamais me obriga a executar tal ou qualquer ação. O ectoplasma, substância de origem psíquica que emana do corpo do médium de efeitos físicos. Por meio dessa substância, os espíritos operam no mundo material, sem ela não há mecanismo para entrelaçá-lo, o plano físico e o espiritual. Os médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou aliviar o doente, só pela imposição das mãos ou pela prece. A fé aliada ao magnetismo do médium e ao auxílio dos bons espíritos realiza fenômenos de cura. E os médiuns curadores são classificados como médiuns de efeito físico. Por quê? Porque ele interfere no físico das pessoas. Pode passar, Cristiano. O nosso querido Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, considerada a maior antena entre os dois planos da vida, material e espiritual. Chico Xavier recebeu a seguinte orientação de Emmanuel, seu mentor espiritual. Está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem. O senhor acha que estou em condições de aceitar o compromisso? Perfeitamente, desde que respeite os 3 pontos básicos para o serviço. Diante do silêncio do desconhecido, Chico indagou. Qual é o primeiro ponto? Disciplina. O segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina. Vejamos agora outra importante orientação sobre a mediunidade. Lembro-me de que num dos primeiros contatos comigo,
Ele preveniu que pretendia trabalhar ao meu lado por longo tempo, mas eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Kardec. E disse mais, que se um dia ele, Emmanuel, algo me aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e Kardec, que eu deveria permanecer com Jesus e Kardec, procurando esquecê-lo. Foi este o caminho que Chico Xavier adotou, com uma vida dedicada ao serviço, à renúncia e à caridade. Chico, com centenas de livros psicografados do além, tornou-se, pela sua mediunidade cristã, o maior médium espírita de todos os tempos. Pode passar, Cristiano. É maravilhoso, né? Ele a gente não pode falar nada. Eu até recebi essa semana uma livezinha feita pela Xuxa, de um médium fazendo a pintura mediúnica. Então, os médios pintores realizam telas dos mais célebres artistas com uma velocidade surpreendente e com uma técnica característica do pintor, como é o caso do médio Florencio Anton. Então, muitas pessoas falsificam, né? Mentem que estão pintando fulano, ciclano e beltrano, né? Então, é preciso ver essa questão. A pintura mediúnica ou pintura dos espíritos, cujos portadores dessa faculdade são definidos por Allan Kardec como aqueles que desenham ou pintam por influência dos espíritos. Ressalta-se que só pode ser chamado de médium pintor ao que obtém produções sérias. Então, que são daqueles espíritos que fizeram aquelas obras. Os médios escreventes e psicógrafos. Os que têm a faculdade de escrever por si mesmo, sob a influência dos espíritos. Para essa mediunidade, deve tender todos os esforços, porque permite que se estabeleça com os espíritos relações tão continuadas e regulares. É por eles que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. Ele nos revela os seus mais íntimos pensamentos e nos facultam julgá-los. A faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Ela é a mais fácil. Então, geralmente, a gente começa escrevendo os versinhos mesmo, as coisinhas. Aí eu tinha um caderno que eu escrevi as coisas, o seu Ed falou, pode jogar fora. Jogar fora? Eu achei que eu estava fazendo uma obra-prima. Aí ele falou, pode jogar fora, isso é exercício. Então, às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa, não, ali é apenas um exercício muito pequeno. Eu encapei o caderno de papel verde, de plástico, e pus as mensagens, e pus tudo escritinho. Ele olhou, não, Badia, pode jogar isso fora. Então, isto é exercício, é trabalho, é leitura, é estudo. Pode passar para frente. Os psicógrafos se dividem em 3 classes. Os mecânicos não têm a menor consciência do que escrevem. Quando atua diretamente sobre a mão do espírito, o espírito lhe dá uma impulsão de todo, independente da vontade deste último. Ela se move sem interrupção, pode, pois, o espírito exprimir diretamente suas ideias, quer movimentando um objeto, quer a própria mão. Então, esse tipo de psicografia mecânica já quase não existe mais. Os semimecânicos sentem que a sua mão uma impulsão é dada, malgrado seu, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve à medida que as palavras se formam. Nos mecânicos, o pensamento vem depois do ato da escrita.
nos intuitivos, precede, são semimecânicos e acompanham-os, são os mais numerosos, são semimecânicos. Os intuitivos têm consciência do que escrevem, agem como faria um intérprete para transmitir o pensamento, precisam compreendê-lo, apropriar-se dele para traduzi-lo fielmente. Entenderam o porquê do estudo? Entenderam o porquê da compreensão da doutrina e também do nosso conhecimento mais intelectualizado, porque da agora para frente a tendência ao analfabetismo é ir embora. Então, todo mundo com a internet vai ter oportunidade de ler, vai ter oportunidade de ter conhecimento. Então, essas gravuras, essas paisagens vão ficar gravadas, um filme que ele assiste, então esse espírito pode associar essa ideia, né? E existem outras variedades de médio que aconselhamos estudar o livro dos médios, no capítulo que trata da sua classificação. Esse tipo de mensagem é escrita pelo espírito Leon Denis, através do Divaldo, em outubro de 2004, durante o Congresso Mundial Espírita em Paris. Então, o que acontece? É uma escrita que você tem que pôr o espelho para você ler. Entende? Então, eu não dou conta de ler o que está escrito mesmo. O que está aqui é a tradução. Depois vocês tentam ler em casa, por favor, porque a minha visão ela tem alguns probleminhas. Pode passar, Cristiano. Esse é o último. Ah, esse é o último? Então tá bom. Aqui, ó. Existe, ó, dentro da doutrina, a transfiguração é a modificação do rosto da pessoa daquele que desencarnou. Entender? A transfiguração. Então, vamos supor, a pessoa entra em transe e, quando você olha, você vê a feição daquela pessoa, não a do médium. Então, isso chama transfiguração. A levitação. A levitação é quando a pessoa consegue levantar os objetos, ou então levitar, né? O padre Manuel da Nóbrega, o Anchieta, tudo levitava. Tudo levitava. Teresa de Ávila levitava. Mas depois nesse trabalho, ela demorava para voltar ao normal dela. Assim, eu aconselho vocês lerem esse livro, Perdoo, da Amália Domingos Soler, que fala sobre a verdade sobre a vida de Santa Teresa de Ávila. E depois, os médios de transporte. A pessoa transportar o objeto de uma casa para outra. Ele pode atravessar a parede ou não. Depois, a bicorporidade, aparecimento do espírito do médium em outro local de forma materializada. Era assim que o seu Eurípides fazia, né? Ele ia lá, fez o parto da mulher e voltou para a escola outra vez. E aí o marido chegou e falou, o senhor precisa ir lá que o parto da minha mulher está estranho, o neném não quer nascer. Não, o senhor pode ir para casa que está tudo certo. Mas como? O senhor, eu já fui lá, está tudo certo. Não, a estrada é só uma, eu não vi o senhor, vamos comigo. Quando ele chegou lá de volta, a mulher do homem com o bebezinho no colo falou, ué, senhor Eurípides, o que o senhor está fazendo aqui? Outra vez. Ele fazia isso. É ele que cuidou da Dona Maria Modesta, que ia perder a perna. E aí ela ficou lá um mês, aí ela aflorou a mediunidade, que foi maravilhosa, uma mulher maravilhosa. A nossa querida Antusa também, né, porque ela sofreu a paralisia, então ela não conseguia falar, e ela tinha uma mediunidade esplendorosa.
aquelas mãozinhas dela. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, não existe igual, aquele coração maravilhoso, né? A voz direta, voz de espírito que soa no ambiente sem alguém está falando, mas eles usam a garganta ectoplásmica, eles formam um tipo de garganta. E escrita direta, frases ou palavras escritas pelo próprio espírito. Tipitologia é a pancada. Foi assim que as irmãs Fox, quando mudaram para uma casa, elas escutavam pancadas na parede, aí elas começaram a responder as pancadas, até que elas fizeram sinais e o espírito que estava lá contou para elas que ele tinha sido assassinado naquele local. Né? Como elas tinham 13, 14 anos, foram usadas, depois elas falaram que era mentira, mas o que importa é que era verdade. Depois, sematologia, movimento de objetos sem contato. Físico, traduzido o desejo, um sentimento. Depois tem a intuição, que nós já falamos, a vidência, a audiência, vamos ver a outra, desdobramento. Desdobramento o espírito, ele se desdobra, vai no lugar, mas sem se materializar, entendeu? Ele vai lá, vê a cena e ele volta, entenderam? Esse tipo. A psicometria é a faculdade que possibilita o registro. Então, todo lugar da nossa casa tem o nosso registro. Certo? Por isso que quando a gente fala assim, você vai mudar de casa? Pinta a casa, troca os móveis, lava o chão. Por quê? Porque você está tirando aquelas energias das pessoas que lá moravam. Porque a gente não sabe se as pessoas que moravam eram pessoas que acreditavam em Deus, que cultivavam o amor, a paz. Mas tem lugares que você entra, você sente mal. E no caso desse aqui, da psicometria, ele tem um menino nos Estados Unidos, Henry Tyler, ele pede, você tem alguma coisa que você quer que eu veja? Aí ele põe o objeto na mão, aí ele vai riscando um papel assim, e ali, peraí, deixa eu ver. Aí os espíritos vão falando para ele, e ele vai sentindo a energia daquele objeto na mão dele. Ali ele vai falando. Essa pessoa, esses dias, ele disse assim, o rapaz não sabia que o vô dele tinha matado alguém, ele descobriu um segredo que existia da família, e nem o moço, que era neto, não sabia que o vô dele era isso, né? Aí, e tem a médium, que é a Teresa Caputo, né? Que ela também, ela não precisa de nada. Ela vai só também anotando assim no caderno, aí vai descrevendo e vai mostrando, falando de perdão, mostrando que a pessoa está bem, e ela traz, e o menino também, um pouco de paz para as pessoas. Só que lá nos Estados Unidos, a mediunidade não é vista com essa espiritualidade kardecista que nós temos. Ela é vista como um dom. A pessoa tem o dom. Aquele foi um escolhido. Entenderam? E eles cobram. E ela, às vezes, não cobra, não, porque ela entra numa padaria, vai comprar um pão. O que é? Por que só está usando esse colar? A sua mãe que te deu, né? Aí a pessoa fala, como é que a senhora sabe? A sua mãe morreu assim, assim, assim. Aí tem hora que ela fala sem cobrar. Mas eles apresentam por comprar plateias, uma porção de coisa, né? Então não é igual a nós aqui,
que trabalhamos a mediunidade seguindo a doutrina kardecista. Muito bem. A psicografia é através da escrita. A psicofonia é através da voz falada, né? Então, muitas vezes, antigamente, as pessoas, quando manifestavam as mediunidades, ou uma mediunidade, as pessoas as taxavam como loucas, como pessoas que não podiam conviver na sociedade, ou internavam a pessoa e naqueles sanatórios que aplicavam o eletrochoque, sonoríferos, que a pessoa tinha que dormir, sonoterapia, sei lá como é que chama, e aqui o doutor Inácio aboliu o choque. Ele aboliu, mas banho gelado, tudo isso, achava que era imaginação, loucura da cabeça, e era apenas, muitas vezes, mediunidade. E muitas vezes essa mediunidade vinha acompanhada de grandes obsessores de tempos passados. Por quê? Mesmo que nós nascemos com outro rosto, em outro lugar, com a mesma família, nós temos um vínculo como se fosse um fio fininho, um cabo óptico, que nos liga àquele espírito. E ele nos acha. Tem muitas vezes lá no nosso trabalho, eles falam assim, mas hoje ele está com outra aparência, ele não é essa pessoa, mas eu achei ele, agora eu vou vingar. Entenderam? Então, o que é a espiritualidade? Aí vocês pensam assim, nossa, mas Deus é ruim, a espiritualidade deixa a pessoa passar? Não. Essas pessoas, esses obsessores, o que eles são? Nada mais que professores mais severos para nós. Porque enquanto a gente não compreender que precisamos mudar, que precisamos educar o nosso espírito, nós vamos sofrer. Enquanto nós tivermos pensamentos doentes, pensamentos de ódio, de intolerância, de pressão, pensamentos cristalizados que vai e volta, e você não desliga daquele problema, é prato cheio para os obsessores. E aí, a doutrina, lá nos trabalhos, as pessoas vão, assistem as palestras, escutam as musiquinhas, ali ele já vai recebendo parte daquilo que ele necessita. Porque quando ele entra no centro, a maioria dos espíritos, principalmente aqueles que não podem participar, porque eles vão perturbar aquele momento do passe, da explanação, eles ficam barrados de fora. Mas muitas pessoas, quando chegam lá e vão escutar a palestra, em vez de prestar atenção na palestra, ficam mexendo no celular, pensando nos namorados, pensando em coisas que não deve, com raiva, nervosas. E aí, aquele espírito que ficou lá fora, ele mantém uma sintonia hipnotizante com você, não deixando você entrar na sintonia de amor, de paz, de relaxamento, de equilíbrio que tem dentro do centro. Quando você toma o passe, que você melhora, sai mais leve, você sai lá fora. Que raiva, o espírito está lá te esperando. Entenderam? Então, nós é que temos que mudar. Então, esses espíritos são os nossos professores. Enquanto nós não entendermos o que nós passamos me pertence, o que eu passo me pertence, o que vocês passam pertence a vocês, e que vocês têm que compreender, raciocinando, o porquê vocês estão passando, fazer uma análise daquele fato, você vai ficar com raiva, magoado, revoltado com Deus, revoltado com Jesus, né? E aí você perde aquilo que você conquistou até aquele momento. Então, vamos mudar.
Vamos procurar melhorar. Vamos começar a nos educar. Olhar as pessoas como elas são, de verdade. Não olhar se ela é baixinha, se ela é alta, se ela é feia, se ela é bonita, se ela é rica, se ela é pobre. É isso que nós precisamos aprender. Porque nós olhamos uma pessoa e já julgamos. Hoje, a gente vê que as pessoas mostrou hoje um moço bonito na televisão, rouba banco. E um moço bonito, você pensa, gente, mas ele não tem cara hoje, não. Na televisão está mostrando que antigamente, nas historinhas, o lobo parecia lobo, o lobo mau. Hoje o lobo tem feições diferentes. Então, nós temos também que entender quais os lobos que nós estamos alimentando dentro de nós. Que tipo de fome ele tem que eu alimente, né? Então, vamos agradecer a Jesus nesse instante, pedir ao nosso mestre, aos mentores amigos, que possam estar na casa de cada um de vocês, fluidificando as águas, limpando a casa de cada um do fundo para frente, ajudando a todos os que estão doentes, acamados, nos hospitais, nas pessoas que estão com dores, nas pessoas abandonadas, nos que não têm comida, não têm um teto, não têm um cobertor, não têm um abraço, um afeto, um carinho de mãe, não têm um conselho de pai. Então, meus irmãos, vamos pedir que a misericórdia desse mestre abrace todo o nosso planeta e transformando este planeta em um remanso, onde nós possamos entendê-lo cada vez mais, mas com amor, igual um bom samaritano, acolhendo que estão caídos, né? Eu ouvi hoje uma pessoa me mandou para poder mostrar a maravilha que é a caridade. Eu não sei quem que me mandou, mas eu acho que foi a Amave. A Madre Teresa de Calcutá foi chamada para conhecer o João Paulo II, o Papa. Então, estava o avião, ela arrumou os trenzinhos dela. Quando ela estava indo para o aeroporto, ela viu lá um homem caído, leproso no chão. E aí ela viu que ele estava morrendo. Ela desceu do veículo e foi lá socorrer o homem. E aí a pessoa falou, a senhora perdeu o avião, perdeu a oportunidade de conhecer a santidade, o Papa, apresentar para ele. Ele falou, Jesus, a senhora conhecer? Ele falou, não. Ela falou, não perdi, porque eu estou cuidando agora de Jesus. Então, olhar cada irmão que nos ofende, que nos calunia, que ri da gente, que nos trata mal, vamos olhar com o olho de Jesus, entendendo que ele só está dando para nós aquilo que ele ainda tem. Então, não é considerá-lo incapaz, nem burro, é a maturidade espiritual, que cada pessoa tem o seu amadurecimento no horário certo. E que os mentores amigos, os médicos do espaço, nesse instante possam fluidificar nossa água, alimentando os que têm fome, Jesus, não importa que lugar que ele está, de que país ele seja, qual a língua, qual a cor. O que importa, Jesus, é que todo o ar seja impregnado do seu perfume de amor, e que todos os rios, mares, lagos possam ter esse fluídico necessário para saciar a sede de cada um, principalmente a sede espiritual, que é desse pão espiritual que nós estamos necessitando. E assim, Jesus, pedimos que essa doença seja extirpada da terra, que nós possamos, Jesus, ajudar mais, trabalhar mais, ter mais disciplina, igual o Emmanuel disse, e que Jesus nos abençoe durante toda essa semana. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Obrigado, Jesus, por nos permitir fazer esse trabalho pequeno, Jesus, mas cheio de amor, cheio da sua luz, e que possa chegar em todos os cantos do mundo, dos mundos dos encarnados, mas também de todos os desencarnados. Aonde estiver, que essas orações, a sua luz possa chegar, Jesus. Gratidão, gratidão, gratidão.